Ah, que bom. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Primeiro agradecer o convite, né? Que o Xará nos fez aí. E alegria muito grande, principalmente de estar podendo falar em torno do Evangelho, né? Que é algo que nos alimenta tanto e nos fortalece. Principalmente quando visto à luz da doutrina espírita, né? Hoje na Casa Espírita, nós estudamos o Evangelho de uma forma interessante que o pessoal chama no meio espírita de miudinho, né? Que é quando você vai ali e tira o espírito da letra. Só que à medida que a gente vai aprofundando com o material que a espiritualidade hoje fornece para nós, através da mediunidade do Chico, por exemplo, Emmanuel fazendo análise dos textos bíblicos, né? O Evangelho ele ganha muito em profundidade, né? E uma coisa interessante também no estudo do Evangelho é quando a gente olha lá para aqueles fatos que ocorreram há 2 milênios atrás, mas a gente percebe que aquilo tudo ali tem a ver conosco hoje, né? Nós vamos nos identificando ali com os personagens, vamos percebendo o que cada personagem fala diretamente com as nossas dores, com as nossas lutas, né? Promovendo em nós aquilo que nós vamos chamar de reforma íntima, né? Então é interessante que essa passagem, já nós vamos chegar nela ali, nós vamos ler para vocês, ela apresenta elementos, detalhes muito sutis, e detalhes que, quando vistos com essa profundidade, ficam realmente muito ricos, né? Trazem o Evangelho para um outro patamar. Eu queria, antes de entrar, falar um pouquinho dessa questão dos personagens, da importância deles no Evangelho. Quando Jesus, por exemplo, começa convidando os seus discípulos, ele começa chamando quem? Vocês se lembram? Acho que primeiro foi Mateus. Não. Pedro. Será que foi Pedro? Será? Detalhe, no Evangelho também tem isso. Existe uma evolução dos elementos que ali estão. Um dia Jesus virou para os discípulos e falou uma coisa muito interessante. Olha, eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor, Jesus explica. Mas a vós, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então uma coisa é você ser servo, você ser aquele que atende por temor ao Pai. Outra coisa é você ser amigo, né? Quando você ouve Jesus lá em João chamando os discípulos de filhinhos, é outro padrão de responsabilidade. O filho tem direito à herança, ele tem que honrar pai e mãe, já é outro nível, né? Então, isso acontece também com os discípulos. Você citou aí Mateus. Mateus, antes de ser Mateus, ele era o quê? Vocês se lembram? No Evangelho? Levi. Quando Jesus passa naquela recebedoria e vê aquele cobrador de impostos, ele não encontra Mateus de cara, ele encontra Levi. Mateus é a transformação do cobrador de impostos, percebe? Paulo, acontece o mesmo caso. Paulo, antes de ser Paulo, ele era o quê? Saulo. Ele era um rabi, mas ele era Saulo. Ele vira Paulo, num determinado momento ele vai dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, mostrando essa evolução. E ali nessa passagem nós vamos notar esses detalhes, mas eu estou chamando a atenção para esse que Jesus convidou primeiro, que até então a gente conhece como Pedro, e que é ele mesmo, mas antes de ser Pedro ele era o quê? Simão. Olha que interessante, Simão é o primeiro a ser convidado, e Simão significa o quê? Tem um significado para a expressão Simão. Por isso que o Evangelho estudado de forma profunda fica tão rico. E isso tem a ver conosco. Por que Jesus começa primeiro chamando Simão? O que significa Simão, gente? Estou perguntando para os encarnados, gente. Os que estão aqui no plano físico. Se tiver algum médium também pode ajudar, não tem problema não. Simão significa ouvinte. Olha que legal, Jesus começa por um que tinha capacidade de ouvir, simbolicamente, né? E que naquela manhã, na narrativa em Lucas, não nos outros evangelistas, mas em Lucas, aquele Simão estava lavando as suas redes, tá? Olha que interessante, higienizando as suas redes. Em determinados evangelistas vai falar que ele estava lançando a rede ao mar, porque ele era pescador. Mas em Lucas vai falar que ele estava lavando as redes. Ah, Tony, o que tem isso a ver? Não teria nada a ver se a gente não usasse a doutrina espírita hoje com os comentários da espiritualidade
para poder clarear um pouco mais o nosso campo de percepção e entendimento. Eu vou usar um comentário de Emmanuel em torno de uma passagem do Evangelho de João, aonde Jesus pede para os discípulos: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lembra dessa passagem? Jesus aparece pela terceira vez para os discípulos depois de ter sido crucificado. Os discípulos estavam pescando, tentando a noite toda, nada apanhavam. Jesus ali, começando a amanhecer o dia, parece aquele peregrino na praia, vira para eles e pergunta assim: já comeram? Tem alguma coisa de comer? Eles: não, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Aí Pedro lança a rede pesa, lá vai dizer que são 153 grandes peixes, e eram tantos e a rede não rompia. E na hora que a rede pesa, João, que estava no barco, fala assim: é o mestre, só pode ser ele, E ali Pedro, que pescava nu, coloca suas vestes e pula dentro d'água e vai dando braçada para a praia, que ele queria muito encontrar Jesus novamente. Mas Emmanuel, através da mediunidade do Chico, ele vai tecer um comentário sobre esse: lançai a rede para a banda direita do barco. Eu vou pedir o esforço de vocês nesse comentário de Emmanuel, porque esse comentário vai nos ajudar na passagem que nós vamos ver ali de Jesus apaziguando a tempestade. Vocês topam? Beleza? Lá Emmanuel vai dizer, um pequeno trecho da lição Caminhos Retos, do livro Caminho, Verdade e Vida, é a lição de número 21 do Caminho, Verdade e Vida. Num pequeno trecho ele vai abrir aspas dizendo assim: figuradamente, tá? O espírito humano, que somos nós, é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. Vocês estão na Terra, não estão? Aqui é uma escola regeneradora. E nós, os espíritos humanos, somos pescadores dos valores evolutivos que vão nos colocar em patamares melhores, tá? A posição de cada qual na vida é o barco. A posição de cada qual é o barco. Quem aqui tem uma posição na vida, gente? Vocês estão tímidos? Tem? Pode levantar a mão, gente. Preocupa não. Vocês têm posição na vida? Dentro do lar, na sociedade, com os vizinhos, na escola, não é isso? A posição de cada qual é o barco. Todos os dias, Emmanuel vai dizer, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Guardou? Rede de interesses. Vocês têm uma posição na vida? Alguém aqui tem interesse? Vocês têm interesses, gente? São variados? São variados, né? O que aquele tal de Simão, ouvinte, estava fazendo naquela praia, segundo Lucas? Ele estava lavando as redes. Mas na frente, Jesus vai chamar Tiago e João, seu irmão, filhos de Zebedeu. Olha a família aí, bem representada. Não estavam lavando rede, não. Estava consertando rede. Vocês preferem na vida higienizar os interesses? Lavar os interesses? Modificá-los? Ou vocês preferem consertar? Porque a família representada ali, com Zebedeu e seus filhos, consertavam rede. Reencarnação, nova oportunidade. É mais fácil lavar a rede ou consertar, gente? O que vocês acham? Lavar é mais fácil. Será que nós estamos aproveitando a encarnação para lavar, higienizar os nossos interesses? É só para vocês verem a importância que os personagens e os detalhes no Evangelho, quando vistos pela visão espírita, com o apoio da espiritualidade, quem falou foi Emmanuel, nós estamos usando a fala de Emmanuel para o Evangelho. Transforma o Evangelho, Toninho, em algo mais rico, em algo que fale diretamente conosco. Estamos tendo ouvidos de ouvir? Jesus é questionado pelos discípulos em Mateus 13, por que o Senhor fala para eles por parábolas? Aí Jesus explica, olha, eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Eles têm olhos, mas não conseguem ver. Será que nós viemos para cá hoje tentando ouvir, querendo entender? Essa é uma boa pergunta. Aquele Simão que se transforma em Pedro, ele vai passar por esse processo. Mas não é o alvo do nosso estudo de hoje. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Jesus, apazigua a tempestade, que é narrado por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas,
trazem essa narrativa. E nós vamos nos ater aqui à narrativa que está em Marcos, porque ela vai nos oferecer detalhes mais ricos, tá? Jesus apazigua a tempestade, em Marcos, vai estar no capítulo 4, a partir do versículo 35. Eu vou ler, vocês prestem bastante atenção nos detalhes, depois nós vamos trabalhar alguns pontos aqui, tá bom? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Essa outra margem aqui, vocês vão lembrar, é aonde Jesus vai e chega em Gadara ou Geresa, e lá ele vai encontrar um rapaz, um endemoniado que eles chamam, né? Que vivia nas sepulturas, ninguém conseguia prender ele, nem botar grilhão, que ele quebrava tudo, era uma loucura lá. E lá você tinha manifestações complexas ali, né? E Jesus chega ali e organiza a situação ali em Gadara, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava Jesus no barco. A posição de cada qual é o barco, tá? Então vamos pensar, se nós no nosso barco, na posição que estamos na nossa vida, se já conseguimos trazer conosco os conceitos crísticos, os aspectos que Jesus nos trouxe em nível de conhecimento e ensinamento tão renovadores, tão transformadores, se a gente já consegue acoplar na vida que buscamos ter, no ambiente em que nós nos envolvemos, na sociedade em que estamos vinculados, tá? Então, olha que interessante. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Olha isso. Além do barco principal onde Jesus estava, e vamos contextualizar, você vai ter aqui um temporal, você vai ter o vento cantando alto ali, fazendo onda, e que vai começar a cobrir o barco, ao ponto do barco vir a pique. Vocês conhecem alguém que na vida, na posição que se encontra, parece que o barco afundou? Acontece, gente? Já ouviram falar nisso aí uma vez? Ou seja, acontece. Então, só que quando o barco principal que está aqui, que é chamado de barco, mostrando que é uma estrutura mais ampla, gravitam em torno do barco principal onde Jesus está, outros barquinhos. Quando você, como esteio da família, como aquele principal, às vezes no trabalho, ou na sala de aula, ou no seu comércio, na sua família, está ali como barco principal, gravitam em torno de você outros barquinhos. Não é? Que às vezes não trazem já a oportunidade que você tem. Será que esses barquinhos que estão em torno, tão atabalhoados ou às vezes perdidos, deixam lá um domingo de manhã, né, para poder ir lá para a casa espírita, estudar o Evangelho, como vocês estão fazendo aqui? Geralmente não fazem. Então vocês passam a oferecer uma estrutura com a presença crística nesse barco aí, que vai impactar nos barcos menores. Porque se o barco maior vai encontrar dificuldade aqui na tempestade, o que vai acontecer com os barquinhos? Não é verdade? Então vamos pensar sobre isso aí, né? Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Olha que interessante, grande temporal de vento. E subiam as ondas, consequência do temporal de vento, por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus estava no barco. Aonde no barco, gente? Na proa ou na popa? Hã? No fundo do barco? A popa é na frente, não é não? É a proa que é na frente? Me ajudem aí. A proa é na frente ou atrás? A proa é na frente e a popa é atrás. Quer dizer então que quem pegou Jesus, levou Jesus, pôs ele lá
Traz no barco, lá na polpa. Eu gosto, sabe o que eu faço para lembrar a polpa onde vai ser na frente ou ser atrás? Quando você leva a criança para tomar injeção, toma injeção na polpa, não é? É atrás. Então é lá que colocaram Jesus. Estão conduzindo o barco para cá e você coloca Jesus no seu barco aonde? Lá atrás. E Jesus, muito esperto, o que ele fez? Levou com ele o quê? Ele estava onde? Deitado numa almofada. Vocês sabiam que Jesus tinha almofada, gente? Será que Jesus tinha almofada? Olha, tem uma passagem no Evangelho que vai dizer assim, 3 discípulos, Senhor, por onde fores te seguirei, o primeiro fala. Aí Jesus fala assim, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde repousar a cabeça. Aquela almofada, gente, não é de Jesus. Se aquela almofada não é de Jesus, de quem é a almofada? Enquanto eu molho a palavra aqui. De quem é a almofada naquele barco? Do dono do barco. Boa, Toninho, do dono do barco. Nós, no nosso barco, nós temos almofada, gente? Será que não? O que vocês acham? Vocês têm a zona de conforto de vocês? Tem? Não é? Que quando o Toninho liga e fala assim, ó, vai ter um seminário lá na casa, vai ser sexta, sábado e domingo, vamos lá. Você fala assim, o homem é doido mesmo. Está ficando alucinado, fanático, espírita, diz que é os piores, né? Os fanáticos religiosos, os espíritos são os piores. Mas, gente, a nossa zona de conforto em nós é evidente. É lá que nós pegamos o mestre e falamos assim, Jesus, esses conceitos todos, perdoar, né? Esse negócio de amar o inimigo, né? Não, porque andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, essas coisas todas os gentios procuram. Esses conceitos não dá para hoje, tem tanta coisa para fazer, tem tantas preocupações, né? Aí você pega esse mestre com esses valores e faz o que com ele? Coloca lá atrás no seu barco e fala com ele assim, dorme aí, Senhor. Se bobear, o nosso mestre, diferente nesse barco aqui, além da almofada, tem um edredom em cima dele, assim, né? Para ele ficar bem quietinho lá, né? Só, gente, que a vida, ela é muito interessante, a dinâmica, né? Das questões materiais, como que elas funcionam em benefício de nós que somos pescadores, espíritos pescadores de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra, como Emmanuel coloca bem. Então, olha que interessante. Nós vamos ter diante de nós, às vezes, tempestades causadas pelo vento. Causadas pelo vento. Mas o que o vento pode representar nessa passagem? Qual a simbologia? Onde no Evangelho eu vou encontrar essa expressão vento sendo trabalhada, que poderia me ajudar numa interpretação ou talvez numa sugestão interpretativa para esse estudo? Gente, eu acho que vale a pena citar aqui, numa epístola de Pedro, se não me engano, fala que primeiramente sabeis isso, que nenhuma das escrituras é de particular interpretação. Tranquilo? Então nós estamos trazendo aqui pontos de vista, opiniões, mas vocês podem colaborar com as opiniões de vocês. Eu estou achando vocês muito calados. O que está acontecendo? Eu estou chateando vocês? Não? Prestando atenção? Então tá bom. Vento, família. O vento é um elemento que é citado aqui, como vários personagens já foram citados. Aqui não foi citado multidão? Sair com Jesus de meio à multidão para um local à parte não é bom? Multidão no Evangelho não é um personagem? Fazer parte da multidão não é complicado, não é? Jesus, quando via a multidão, está lá no capítulo 5 de Mateus, ele subiu o monte. Jesus, vendo a multidão, sobe o monte, se eleva. O Toninho, quando vê a multidão, entra no meio dela, né? Porque está no meio da multidão, é loucura, né? Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Aqui, os personagens estão ficando, mas tem elementos aqui que se conectam conosco. Vento. Vocês se lembram de alguma passagem no Evangelho que fale de vento? Que poderia nos ajudar aqui nessa interpretação? Encarnados, estou perguntando para os encarnados. Você lembra, não?
Ah, boa, então, gente, esse menino está estudando evangelho. Não tá? Toninho, sabe onde está? Você lembra? Não? João 3. É Jesus, gente, conversando com Nicodemos, que era um príncipe dos judeus. Ele tinha cadeira cativa lá no Sinédrio, era um mestre em Israel, falava das questões do judaísmo, das leis, né? Só que esse judeu, ele via Jesus fazendo as coisas que Jesus fazia, os sinais que Jesus fazia, e ele ficava muito encantado com aquilo. E ele, mesmo sendo um homem velho, ele tinha certeza, como um bom judeu, que Deus estava providenciando movimentos restauradores. Ele confiava, ele tinha muita fé em Deus. Só que de repente aparece Jesus, 30 anos de idade, 30 e poucos anos, menino, né? E ele vê Jesus tão novo fazendo aqueles sinais, ele procura Jesus escondido à noite e fala assim com Jesus: Rabi, que quer dizer meu mestre. Agora imagine um homem velho, né, professor lá como é que chama? A escola rabínica, no Sinédrio, era uma escola que tinha ali, e chamando Jesus de Rabi, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha que interessante, ninguém consegue fazer isso se Deus não estiver. Então, chamar Jesus de Rabi mostra a importância que ele dá para aquele jovem que estava ali. E lá vai dizer que Jesus respondendo diz, embora ele não fizesse nenhuma pergunta para Jesus, mas fizesse uma colocação, o texto vai dizer que Jesus respondendo diz, era uma dúvida íntima que ele tinha. Como é que podia, talvez, a dúvida dele fosse essa? Alguém tão novo está tão à frente de pessoas como eu, que estamos com todo o conhecimento que temos aqui do judaísmo, né? Aí Jesus vira para ele e fala assim, necessário vos é nascer de novo, senão não poderá ver o reino dos céus. Olha que interessante isso. Necessário vos é nascer de novo para ver o reino. Aí ele vira para Jesus e fala assim, mas como posso eu, um homem sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus vira para ele e fala assim, necessário, em verdade te digo, que necessário vos é nascer da água e do Espírito. Jesus elaborou um pouco mais. Nascer da água, guardem para mim, você guarda para mim água, que para o nosso estudo é importante. Água e do Espírito. 2 nascimentos. Necessário vos é nascer da água e do Espírito, senão não pode entrar no reino. Vocês preferem ver o reino ou entrar no reino? Entrar é mais importante. Eu vejo o reino numa Madre Teresa do Calcutá, eu vejo o reino num Chico, não é? Num companheiro que está numa ação meritória, positiva, num trabalhador que está fazendo o trabalho com amor. Isso é o reino. Mas entrar no reino é outra base, é um outro processo. Mas necessário é nascer da água e do Espírito. Jesus não deixa Nicodemos falar. Continua, no versículo seguinte está lá. Porque o que é carne, água. O que é carne, o que é espírito é espírito. Jesus, gente, faz uma analogia com carne e com espírito. Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Porque o que é carne, o que é espírito é espírito. A gente olha isso e fala assim, gente, ele está associando água à carne. Quando você vai em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que o judeu ele tinha a ideia do elemento água enquanto elemento material, porque tudo surge da água. Então, para o judeu, esse elemento material está bem representado na água. Mas aí o papo de Jesus com Nicodemos continua falando desse tal de vento. Porque Nicodemos fala, Senhor, como pode ser isso? Eu não consigo entender. Para Nicodemos era difícil perceber. Aí Jesus vira para ele e fala assim, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Se eu estou te falando das questões que são terrenas, você está agarrando na hora que eu te falar das celestiais, meu amigo. O vento, Nicodemos,
Ele assopra onde quer. Você ouve a sua voz. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus traz a ideia para aquele mestre em Israel da presença do Espírito representado como se fosse o vento. Então, naquele barco, bem representado como a posição de cada um de nós, o que vai incidir e o que vai ter as decisões e o que vai implementar as ações, no fundo, num primeiro momento, é o vento. Isso explica talvez para nós aqui o porquê que a passagem vai dizer: e levantou-se não grande temporal de água, mas levantou-se grande temporal de vento. O vento é que traz o ímpeto. O vento é que incide o primeiro movimento. Vai refletir na água, vai refletir nas questões materiais. Dependendo do movimento que você faz na vida, você vai querer correr atrás de dominar o mundo. Talvez você até consiga, não é? A cada um é dado segundo as suas obras. O que você vai fazer com aquilo depois, vai saber, né? A gente sonha lá em ter vários imóveis. Para quem já passou muito aperto com moradia em N encarnações, de repente ter lá mais um imóvel, tirar aquele ali, comprei mais um barraco, né? E aquilo vai... Arrumei uma casa agora, um espetáculo, tem 4 andares, né? Mas não tem elevador, né? Quem que trabalha numa casa dessa, não arruma gente para trabalhar, você tem que faxinar. Elodie, quantos andares tem lá? Aquela luta, né? Aí você escuta a avó dizendo lá hoje assim: gente, pelo amor de Deus, menos é mais, né? Porque quanto menos hoje, mais facilita. Mas se o temporal de vento, se não vier a brisa, se for um temporal de vento, vai fazer o quê? Onda, que é o que acontece aqui. E levantou-se grande temporal de vento. Naturalmente subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se ia enchendo d'água. Eu não estou chateando vocês mesmo, não. Não. Mas não é de pensar, quando você olha para uma passagem dessa aqui, se a água representa reencarnação e representa necessidade de se envolver com a matéria, porque todos nós precisamos disso para crescer, a gente tem que estar atento. Porque esse elemento aqui muitas vezes nos deixa às vezes fora do rumo. É tão interessante quando você olha para o Evangelho com esse histórico da água, não é? Por exemplo, para fixação da lei em nós, quando Moisés liberta o povo de Deus, que é o povo hebreu, né? E ele atravessa o quê com o povo? Bate o cajado, vocês se lembram? O mar. Mar é muita água ou pouca água, gente? Muitas encarnações no processo de fixação da lei. Tanto que de Moisés a Jesus foram o quê? 1500 anos para fixação da lei. Quando surge o precursor ali, quando surge João Batista, ele batizava onde? Na água. Mas aonde? No Rio Jordão. É muita água ou pouca água? Muita, mas é menos que o mar. Talvez para o arrependimento, umas boas encarnações a gente vai precisar, não é verdade? Mas Jesus, ele é tido na doutrina espírita como nosso guia e modelo. Não é assim que a gente aprende na doutrina espírita? Ele é espírito puro. Nada da questão material vai interferir na posição de um mestre como Jesus. Espírito puro. Ah, Toninho, por isso que ele está andando sobre as águas. Não é interessante isso? Jesus caminha sobre as águas. Pedro vem aqui e acha um espetáculo. Fala: mestre, que beleza, me chama também que eu vou ir. Né? Ele dá um passo, dá 2, dá 3, o que acontece com ele? Começa a afundar. Então vem aquela representação tão bonita de Jesus pegando Pedro pela mão. Calma, meu filho. Homem de pouca fé, né? Traz ele para o barco novamente. Só Jesus vai nos tirar dessa necessidade tão constrangedora que é a matéria.
O momento vai chegar que nós não vamos ter necessidade mais de encarnação grosseira como conhecemos. Mas ouçam Jesus. Tem olhos de ver. Porque se não começarmos a praticar aqueles ensinamentos que já sabemos de cor e salteado, certamente nós vamos precisar de muito barco e nós vamos ver muita onda ainda vir para que a gente possa procurá-lo. Então nós estamos descobrindo aqui que o vento é quem é responsável e a consequência é a onda, de maneira que já ia enchendo de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada que a gente descobriu que não é dele, que é nossa, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer. E olha que interessante, não é o que a gente faz? Quando a gente sente que o barco vai afundar, a gente recorre a quem? A quem, gente? Jesus. A Deus, a Jesus, que é o nosso mestre que nos conduz ao Pai. Então nós temos que estar atentos, não sejamos tímidos nesse sentido. Não vamos esperar o barco começar a afundar para a gente procurar o mestre. Podemos fazer isso diariamente. É a oração, a leitura edificante, é a casa espírita que hoje nos oferece a possibilidade do estudo em conjunto. Essa é a busca enquanto o barco está navegando, né? Aí de repente você vê aquele temporal, você olha para a turma que tem a fé mais elaborada, aí você fala, gente, fulano nada abala. Não é nada abala, já está em patamares de fé e convicção diferenciados. É aquele que já traz uma convicção, né? E ele despertando, olha que interessante, gente, olha os detalhes. Ele despertando, isso tem que ser em nós, Jesus despertando em nós, porque os valores já estão aqui, os valores já existem. Não é? Eu tenho certeza que se eu fizer uma prova teórica com essa turma que está aqui, para saber quem vai ficar agora no mundo em transição que nós estamos vivendo, quem vai ficar para o mundo de regeneração, eu tenho certeza que vocês passam com louvor. Vocês querem fazer um teste? Rapidinho? Nosso tempo lhe permite? Querem fazer? O tema perdão, por exemplo. Letra A, perdoar 7 vezes. Letra B, perdoar 70 vezes. Letra C, perdoar 70 vezes 7 vezes. A, B ou C, gente? C. Vocês têm certeza? C? O pessoal respondeu em coro, né? Todo mundo aqui falou C. Maravilha. Vocês passaram na prova, gente. Teórica, sobre o perdão, né? Que beleza. Teórica. O grande lance é saber qual foi a última vez que a gente pegou o telefone, né? Que hoje a gente não tem desculpa, porque aquele cunhado mora 15 quilômetros de distância, né? Você desentendeu dele naquela festa de Natal, aliás, aniversário de Jesus, né? Ele bebeu, você também, né? Vocês discutiram ali por causa de coisa, né, menor, né? Pararam de conversar, tem 15 anos que vocês não conversam. Qual foi a última vez que você pegou o telefone e falou, ô cunhado, fui numa palestra de manhã ali, o cara me fez lembrar de você. Você estava bravo aquele dia, eu também desequilibrado, né? Estou orando por você, pedindo a Deus que te abençoe. Queria te pedir perdão, né? Queria que, se você pudesse, me perdoar, né? Eu não tenho nada contra você mais, estou tentando melhorar, eu vou melhorar, né? E isso é o exercício daquilo que vocês já estão assim cansados de saber. Tranquilo? Então vamos estar atentos a isso. Tem muita teoria e tem pouca prática. E ele despertando, trazer Jesus, esses conceitos todos que vocês já sabem, né? Trazê-los bem acordados em vocês, repreendeu o vento. O que Jesus repreende então? O vento. E a consequência disso, olha só, ele repreende o vento e disse ao mar. Olha o que Jesus fala com o mar através de nós. Cala-te, aquieta-te. Cala-te, aquieta-te. Isso aí serve para nós, gente. Quando nos devaneios da posse, da necessidade de arregimentação de coisas materiais, né? Nós temos que ouvir Jesus. Cala-te, aquieta-te. Você, questão material, não é o principal. Mas ele repreende, ele traz o ensinamento para o vento.
Olha que interessante a consequência. O mar vai serenar? Será que vai? Ou é o vento que serena? Olha que interessante. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele fala com o mar, cala-te, aquieta-te. Já viu aquele que tem muita posse e de repente acontece aquele problema? E que ele procura entender o que aconteceu e não raro ele vem sentar nessa cadeira. Não acontece? Emmanuel traz uma lição tão bonita que fala quantas vezes nós vamos ter que perder a casa material para que possamos encontrar a casa celestial. Não é verdade? Quantas vezes nós vamos ter que trabalhar as chagas físicas, as doenças físicas, a fim de curar as chagas da alma que nós carregamos. Então a doença às vezes nos surge para que a gente possa curar o espírito. Então quando Jesus vira para o mar, questão material, cala-te, aquieta-te, né? Quem vai serenar é o espírito, esse que vai ter a consequência principal e mais positiva, não é? Disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Então, quando as questões materiais ficarem atabalhoadas, às vezes é uma providência divina em nossas vidas, em todos os níveis. Tudo que é sensório, tudo que é sensório. A presença do ente querido em todos os níveis, bens materiais, saúde física. Emmanuel nos fala que o vaso físico, por mais perfeito que seja, nenhum deles está livre da doença ou do desencarne, da morte. Todos nós vamos passar por isso. Mas que a gente tenha já essa percepção, né, de que os dias estão contados, que naturalmente todos nós iremos retornar à pátria espiritual. Todos. Tomara que vocês retornem antes de mim, viu, gente? Mas todos nós vamos. Não tem jeito de ser diferente, viu, dona? Viu? Sei que fica lá desesperado, está chegando a hora, que não sei o quê. Aí ele vai finalizar aqui, que nosso tempo está esgotando, dizendo assim, e disse-lhes, né, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu vou convidar vocês aqui um pequeno comentário da espiritualidade em torno de um versículo dessa passagem, não narrada aqui em Marcos, mas é a passagem narrada, a mesma passagem, narrada em Lucas, tá? Gente, dentro do que falamos aqui, alguma pergunta, algum comentário? Só reforçando que o vento é o espírito, né? O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É uma possibilidade, né? É uma interpretação. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta dentro do que falamos aqui? Vocês estão achando muito confuso? Não? Porque a gente lê o Evangelho, às vezes, sozinho em casa, às vezes fica pensando assim, difícil entender, né? Mas quando você faz um estudo do Evangelho na casa espírita, uma vez por semana, com um grupo, tem que ser grupo grande não, 2, 3, 10, você vai percebendo os detalhes e o Evangelho como um todo vai ficando mais claro. Uma passagem conecta e conversa muito com a outra, né? Isso passa a ser muito positivo. Emmanuel vai comentar, né, sobre essa questão da fé. Deixa eu localizar aqui. Onde está a vossa fé? Lucas 8, 25. Essa passagem é narrada lá em Lucas, né, no capítulo 8, versículo 25. E é intitulada Tempo de Confiança. Olha o que Emmanuel vai dizer para nós. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos,
socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, olha que legal isso, gente. Não tem o tempo para o trabalho e para o descanso? Todos nós não vivemos isso, não é? Se há ensejo para o trabalho e para o descanso, plantio e colheita, não é? Tem tempo para plantar e tem tempo natural para colher. A gente gosta sempre de lembrar que se amar é uma coisa muito importante, ser amado é surreal. Quem aqui gosta de ser amado, gente? Vocês gostam? Levanta a mão para mim. Quem gosta de ser amado, para não ter dúvida? Vocês gostam? Vocês acham que ser amado é plantar ou colher? Colheita, né? O problema é que tem muita gente querendo colher antes de plantar, né? Se ser amado é colher, será que não chegou a hora da gente começar a semear, a plantar? Sair de uma postura natural para outra, de mais participação? O caso de Zaqueu, né? Chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, né? Olha para você ver, aquele que só recebia. De repente, lá quando Jesus vai na casinha dele, ele fala assim: eis que eu já dou a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. É aquele indivíduo, personagem no Evangelho, vai estar em Lucas, se não me engano, que ele sai da posição de quem recebia para a posição de quem doava. É algo importante para a gente fazer. Você em casa é o cobrador ou é o doador? Você é aquele que em casa fica assim, fala que me ama. Lava o meu prato, né, Lourdes? Lava o meu prato para mim. Você fica naquela fase que você quer receber. Será que não chegou a hora? Deixa as vasilhas aí que eu vou lavar. Mas não é para fazer com raiva não, Lourdes. De vez em quando. Mas não é para fazer com raiva não. Você sair da postura de quem está querendo só receber para a postura de quem já consegue ofertar alguma coisa. Né? Então essa aqui é a posição. Porque há tempo. Como é que está aqui? Plantio e de colheita. Revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. A fé é para ser utilizada na hora adequada, no momento adequado. É quando você precisa exercitá-la. Geralmente, reparem, vai ser no momento mais difícil, onde você vai ser convidado a ela, né? Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos muito felizes. Como é que você vai mostrar que você é amigo de verdade quando está tudo bem? No meio da festa, alegria, todo mundo se abraçando. Não é esse o momento de mostrar amizade. É em outro momento. No momento que há necessidade que a amizade se faça. Temos que pensar nisso. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Qual de nós não quer, né? A cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Passou a dificuldade, veio o socorro? Esperem a indagação de Jesus. Que natural ele te questionar nesses moldes aqui. Onde está a vossa fé? Por que não houve sustentabilidade? Por que não houve confiança? Por que a sensação de que o mundo está perdido? Rumores de guerras, não é isso? Será que não chegou a hora de eu desenvolver
olhos de ver, ouvidos de ouvir. Olhai os lírios do campo, como que eles crescem. Se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, transformação, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Nós temos que ter o exercício da confiança, né? É natural que venha a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. 5, 4, 3, 2. Acabou, família. Obrigado pela paciência de vocês, pelo carinho, novas oportunidades. Estaremos aí com o Evangelho, se Deus permitir, viu?